Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no canal Horus em Foco para mais uma análise, para mais uma reflexão. Hoje um tema muito interessante, continuação do vídeo da adultização, que se você ainda não assistiu, é bom você assistir, porque muito daquilo que a gente vai estar discutindo hoje vai conversar com o vídeo da adultização, baseado naquela denúncia do Felca sobre algumas figuras aí conhecidas da internet que fazem essa atitude, esse comportamento muito ruim com as crianças, mas também a gente poderia pensar não só especificamente no que aconteceu aí com o Ítalo Santos, mas também existe uma discussão muito além do Ítalo, que hoje eu vou tentar desfocar essa reflexão para pessoas e olhar mais para as Big Techs, para as grandes empresas de tecnologias, para como que, de alguma forma, é feito os algoritmos, que são os maiores responsáveis, que dão espaço, que fomentam todo esse problema da adultização, da hipersexualização de crianças, e dentre outros problemas que estão aí envolvidos nas redes sociais, de como elas atuam, e não só as redes sociais, de um modo geral, toda plataforma de internet, então o YouTube, o Twitter, o Facebook, o Instagram, o próprio Google, todos eles acabam indo na mesma lógica, tá? Porque o modelo de negócio é o mesmo. Então a gente vai estar discutindo um pouco essa questão. Então, antes de iniciar o nosso vídeo de hoje, gostaria que você pudesse aí nos seguir nas redes sociais. Estamos como Horus em Foco, tanto no YouTube, no Instagram, no TikTok e Horus no Facebook. Então é importante que você possa nos seguir, compartilhar os nossos vídeos, nossos materiais, mandar aí para algum amigo, alguma amiga que queira, de repente, se interesse por algum dos temas que a gente conversa e ajudar a gente aí a cada vez mais alcançar mais pessoas, se assim você entender que o debate, que a análise, ela é importante, tá? Ela enriquece e ajuda as pessoas aí a ter um outro ponto de vista. Beleza. Então, vamos lá. O quadro de hoje vai ser Horus em Foco, Tecnologia, e o título vai ser O Perigo das Redes Sociais, tá? Então, esse é o nosso tema, esse é o nosso quadro, e eu vou estar pegando alguns pontos e fazendo algumas análises de uma forma livre. Eu gostaria de dizer antes que eu tive a oportunidade de, no meu doutorado, estudar esses assuntos. Eu continuo estudando, faço parte do Instituto Ethicae, que é um instituto que não é só do Brasil, ele tem muitas personalidades e pesquisadores do mundo, e a gente faz aí uma análise ética das redes sociais, a gente faz uma análise ética das aplicações e dos modelos de inteligência artificial. Então, eu continuo sendo um pesquisador atualmente, já fiz algumas publicações nessa área de internet, de redes sociais, de smartphone, como que isso, de alguma forma, é utilizado, que é um pouco das análises que eu vou fazer aqui hoje. E dentro dessa construção, eu tenho também leitores, ou melhor, leituras de personalidades, de pensadores muito importantes para me ajudar também a fazer essa análise. Então, aqui no Brasil,
na Universidade ABC, tem o Sérgio Amadeu, tem o Ricardo Antunes, que é professor na Unicamp, temos pensadores, filósofos como Shoshana Zuboff, que é aí uma estudiosa norte-americana, temos, por exemplo, Tarleton Gillespie, que também é um estudioso dos algoritmos, que é um pouco do que eu vou estar trazendo hoje, um pouco do pensamento e da forma que os algoritmos atuam em cima desse pensador. Jaron Lanier, que também é um filósofo e músico norte-americano, que também faz críticas a esse sistema. O Yuval Noah Harari, também, em alguns dos seus livros, né, o Homo Deus, traz algumas reflexões interessantes para a gente pensar esse recorte. E também Byung-Chul Han, que também é um filósofo sul-coreano, e que também, atualmente, ele dá aula na Alemanha, e também é um grande estudioso, escreveu um livro chamado Infocracia, dentre outros, que ajuda também a gente fazer essa análise, só para citar alguns aqui, dos pensadores. Então, não estou falando nada da minha cabeça, em cima daquilo que eu estudei, e também, em alguns momentos, estarei desenvolvendo alguns conceitos que eu mesmo elaborei no meu doutorado, e que estão aí na minha tese, e que são conceitos que ajudam também a entender essa estrutura, essa denúncia que eu vou estar fazendo aqui. E é importante que muitas coisas a gente bebe de autores, autoras, e outras coisas você só vai ver no meu canal, porque faz parte exclusivamente da minha pesquisa e da minha tese de doutorado. Então, vamos lá. Primeiro conceito que eu gostaria de desenvolver com vocês é o tema da infantilização, né? Vocês vão perceber que eu falo no vídeo da adultização que a adultização e infantilização são duas faces da mesma moeda. Eu vou focar mais hoje na infantilização, porque a infantilização, ela não é um elemento necessariamente apenas que afetam as crianças, mas as crianças, dentro do modelo algorítmico que funciona nessas redes sociais, elas são forçadas a não amadurecer em determinados campos. E eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer aqui um link da infantilização com a intolerância. Porque o que acontece na prática? Quando a gente vai desenvolvendo, entendendo como o mundo funciona, e isso na experiência do mundo, com as pessoas, com as coisas, com os animais, a gente vai percebendo, isso está em Freud, isso está em Piaget, isso está em Vygotsky, vários autores que trabalham também o desenvolvimento da criança. O natural é a criança ir amadurecendo e percebendo que o animal, por exemplo, ele não vai fazer todas as vontades que ela quer, que a mãe e o pai também não vai fazer, porque no primeiro momento a criança ela interpreta o mundo como se fosse extensão de si mesma. Então é como se o mundo fosse uma fantasia, que ela é ali uma divindade e que ela faz o que ela quer. Então, quando ela está ali com um brinquedinho, ela coloca o brinquedinho ali, coloca aqui, ela quebra, né? Ela monta, desmonta. Então, tudo é meio que conduzido pela criança. E aí tudo acaba cedendo aos seus desejos, às suas vontades. Mas quando ela tem um cachorrinho, um gatinho, ela vai percebendo que nem sempre esses animais vão corresponder àquilo que ela deseja. E assim também a mãe, o pai, o irmão, e aí a criança vai amadurecendo, ela vai percebendo que o mundo não é o seu parque de diversão, que o mundo tem pessoas, que o mundo tem formas diferentes de ser, que o mundo tem oposições, e isso é um processo de amadurecimento. O que acontece com a infantilização que está ligada à intolerância? Quando a criança fica muito ligada
a internet, as redes sociais, a tendência é que a internet e as redes sociais, ela vá, de alguma forma, fornecendo aquilo que é a busca do seu desejo. Ela vai te entendendo conforme as suas escolhas, as suas pesquisas, e ela vai te sugerir aquilo que está de acordo com o que você pensa. Porque para a internet, para as redes sociais, o importante é que você fique cada vez mais tempo na tela, cada vez mais tempo conectado, cada vez mais tempo naquela plataforma. Então, ele quer isso por vários motivos, para te conhecer, para entender os seus desejos, para te oferecer algum produto. Te conhecendo, ela vai saber como te oferecer melhor esse produto. E aí, dentro desse processo, você fica numa bolha, como se fosse esse mundo infantil, sem resistência, sem contradição, que ele vai sendo estendido para além da sua infância. E aí você deixa de amadurecer e perceber que o mundo não é, né, o seu parque de diversão, e você continua nesse mecanismo infantil, imaturo, inclusive intolerante. Então, se a rede social, a internet, ela vai dizendo sim, 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 tudo você pode, é tudo de acordo com o que você gosta, quando você vê fora da internet pessoas que pensam diferente de você, contradições, oposições, você não vai aceitar. Aí você vai ficar ansioso, você vai ficar nervoso, e aí você responde com intolerância. Então, esse modelo dos filtros bolhas, esse exemplo, esse modelo do algoritmo, como ele vai te sugerindo apenas aquilo que você quer consumir, que não tem oposição, não tem contrariedade, te força a um processo de infantilização. E sendo infantil, nesse sentido, não é que ser infantil é ruim, mas nesse modelo, nessa estrutura de infantil, você acaba sendo alguém que não desenvolveu, que não evoluiu, e por isso você se torna intolerante, porque na verdade você é um ser mimado. Você é um ser que não conseguiu galgar etapas de desenvolvimento. O Winnicott também fala muito sobre isso, eu falo isso no vídeo anterior. Então você fica meio que atrofiado no seu desenvolvimento, infantilizado, intolerante, por conta do efeito bolha. Então, você percebe que tudo isso está dentro de um mesmo pacote. É onde também surge a polarização. A polarização, ela é um fenômeno que está associado a uma ideia binária das redes sociais, que é basicamente, né, quando você faz ali um estudo de como ela é estruturada, os algoritmos, a própria forma de cálculo, de como ela organiza basicamente as ideias, ela está basicamente nessa ideia de 0, 1, né? Então ela fica nessa binaridade, ela é binária, mais e menos, sim ou não, feio e bonito. Ela não é complexa, ela não vê nada além dessas estruturas. E aí as pessoas vão ficando muito engessadas nessa bipolaridade, nessa polarização, e elas vão ficando intolerantes dentro dessa lógica, porque ela vai se enquadrar ou num lado ou no outro, e não vai entender que existe uma complexidade ou existe várias possibilidades dentro de um rol de possibilidades. Então ela vai pensar que é só isso, ou eu estou num lado ou eu estou no outro. Ou a pessoa é boa ou ela é ruim, ou ela é bonita ou ela é feia. Não tem uma outra possibilidade. Tudo isso, pessoal, por incrível que pareça, está dentro da cultura ocidental, é algo mais da cultura ocidental, não é algo próprio tanto da cultura asiática, africana e indígena, que são teorias mais complexas, não binárias, né, que vão além dessa estrutura binária, mas como as redes sociais, num modo geral, elas são ocidentais, elas são norte-americanas, então elas estão dentro dessa estrutura maniqueísta que coloca tudo em dois polos. E isso infantiliza, isso reforça a polarização, isso
reforça a intolerância, porque tudo aquilo que é diferente do seu parque de diversões, você não aceita, você não pensa, você não para pensar, sempre está errado, é isso mesmo, é do mal, eu sou bem, e aí isso também reforça a intolerância, a violência e um outro conceito que é o discurso de ódio. Tá? O discurso de ódio, essa violência, essa raiva, essa intolerância pelo diferente também está estruturado nesse modelo. Lembra, pessoal, estou falando que todas as redes sociais, principalmente aí Instagram, Facebook, né, TikTok, o Google, eles estão estruturados dentro dessa lógica. Assim como a maior parte das inteligências artificiais também, elas estão dentro desse modelo binário. Pouco complexas. E isso tudo reforça esse comportamento intolerante, esse discurso de ódio que acontece nas pessoas, de não aceitar nada que é oposto, que é diferente daquilo que você pensa. E dentro do discurso de ódio tem uma questão interessante que, na lógica da liberdade de expressão, da liberdade irrestrita, que é defendida por esses modelos, está também associado que as pessoas, elas têm, e aí poderia até usar aqui a ideia que Freud explica, dentro de um complexo, de uma questão do princípio de morte, que ele vai fazer ali uma correlação de Eros, né, e Thanatos, que tem esses mecanismos interno na nossa psique. A gente não é só amor, a gente também é ódio, a gente não é só vida, a gente também é morte. A gente tem essa binaridade, vamos colocar assim, dentro do nosso organismo, lembrando que isso não é apenas essa binaridade, mas a gente acaba sendo reforçado essas estruturas dentro do modelo ocidental. Então a gente acaba tendo esse mecanismo, e isso faz com que as pessoas tenham um certo sadismo e prazer por aquilo que é doloroso, por aquilo que é monstruoso, por aquilo que é violento. As pessoas acabam engajando muito mais pelo ódio do que pelo amor. A permanência dela nas redes, e aí os algoritmos vão percebendo, acaba sendo muito mais quantitativo, muito mais demorado, esse engajamento, essa experiência do usuário e essa fixação nas redes, quando ele está brigando, quando ele está discutindo, quando ele está consultando notícias trágicas, do que quando está falando de amor, quando está falando de coisas boas, de descobertas científicas que ajudam sei lá, melhorar a vida, a saúde das pessoas, né? Essas coisas, elas têm menos engajamento do que aquilo que está ligado à discussão, à polêmica, né? Então, o discurso de ódio, ele também, o algoritmo, ele vai entender se é o discurso de ódio, se é aquilo que gera intolerância, que faz com que as pessoas fiquem mais na internet, mais conectadas, não importa se ela está cometendo racismo, misoginia, né, preconceitos de várias ordens, não importa, xenofobia, não importa. O que importa é que a pessoa está conectada. Por isso que as plataformas não querem coibir, limitar, tirar de circulação as pessoas que cometem crimes na internet. Porque o crime ajuda a dar like, ajuda a experiência do usuário a ele estar mais conectado, mesmo que com isso ele esteja com ansiedade, ele esteja querendo acabar com o outro, ele esteja querendo destruir o outro, isso não importa se está sendo ético ou antiético. O que importa é que você está conectado. É assim que funciona o modelo. Por que o que importa é você estar conectado? Porque você estando conectado, você tem uma maior possibilidade de satisfazer essa raiva,
essa intolerância, essa revolta que você tá, ou buscando entretenimento, como por exemplo as bets, os jogos, que é uma forma de você tentar, ao jogar, ganhar dinheiro e satisfazer aquela dor, aquele desajuste que causou naquela discussão, né? Lembrando que muitas vezes o que acontece é você jogar no desespero, é você buscar o entretenimento, que o jogo também é entretenimento, mas também na ilusão de que você vai ficar rico, e na prática, nesse desespero, nessa carência, nessa insatisfação, você vai começando a entrar num vício, você vai perdendo mais dinheiro e continua jogando para recuperar o que você perdeu, e aí depois, quando você vê, você já está totalmente dominado, controlado, manipulado, né? E muito mais devastado, destruído por esse mecanismo. Né? Eu dei o exemplo das bets, da aposta, mas também você pode tentar suprir esse ódio, essa revolta, comprando alguma coisa que o algoritmo, que a rede social já entendeu que você tem desejo. Pode ser uma comida, pode ser um aparelho, um eletrodoméstico, pode ser uma roupa, pode ser uma maquiagem, não sei, pode ser tantas coisas, mas ele entende que você vai consumir e ele também vai te ofertar esse consumo. Ele também vai propagar essa informação para você. Não para atender a sua necessidade. Na verdade, ele está fazendo um jogo com você. Você pensa que você está controlando a rede social a partir ali das mensagens, dos inputs ali, da pesquisa que você faz, mas na verdade ela está controlando. Porque ela vai começar a sugerir para você. Ela vai começar a sugerir coisas que você acredita que está satisfazendo a sua vontade, que está antecipando o seu trabalho de não ficar ali pesquisando. Ela já pesquisou para você, só que ela já pesquisou para você aquilo que está de acordo com os interesses dela também, para manter você conectado, para controlar você, para conseguir sugerir o que ela quer e condicionar você ao que ela quer. Então, no primeiro momento, é você que treina o algoritmo. Você vai sugerindo informações, você vai pesquisando páginas e ele vai entendendo você. Depois, no outro momento, ele começa a sugestionar para você aquilo que vai de acordo não só ao seu interesse, mas o interesse da plataforma. E aí você se torna uma massa de manobra, você se torna uma marionete, você se torna um brinquedinho, né? Lembra da analogia do parque de diversões? Aí agora você é um dos brinquedos da rede social. Você é uma das cobaias dela. Lá no fundo, ela quer que você se sinta livre, como se fosse tendo o mundo nas suas mãos a partir de um clique, e aí, com o tempo, ela vai te conhecendo a partir dos seus dados, das suas pesquisas, e aí, a partir disso, ela agora começa a te sugestionar de uma forma sutil, que você acha que você está no controle, mas na verdade você já está sendo controlado. É assim que funciona o sistema. Dentro dessa lógica, eu vou colocar, voltando à questão da adultização, para depois entrar aqui em mais uns pontos que eu acho interessante, voltando o ponto da adultização, o que acontece na prática? O algoritmo do Instagram, por exemplo, ele vai entender que para algumas pessoas ela vai ter interesse, por exemplo, que é o que o Felca mostra. Eu vou trazer um pouquinho do que o Felca mostra e vou aprofundar um pouco mais. Ele vai entender que você tem interesse, por exemplo, vamos lá, você viu ali uma foto ou um vídeo de uma criança dançando. Aí você foi lá e curtiu, você ficou muito tempo, além de curtir, é a informação que o algoritmo precisa, você ficou muito tempo visualizando, vendo, permanecendo naquele vídeo. Então, o tempo que você fica naquele vídeo, além da curtida, é um elemento que o algoritmo vai entendendo. Ele gostou, ele quer. E aí, qual que é a tendência? Se você viu um vídeo de uma criança dançando, sei lá,
dancinha da Xuxa, dancinha, sei lá, da Barbie. Estou dando um exemplo aqui só de coisas infantis. O algoritmo, ele tenderia a, eu vou sugerir outras coisas infantis para essa pessoa, para esse usuário. Só que o algoritmo, tendenciosamente, ele vai ofertando não apenas coisas infantis, mas coisas infantis apelativas. Então ele tende a ofertar nas próximas indicações, não só a criança dançando a dança da Xuxa, dançando ali a dança, sei lá, da Mônica, uma dança de criança. Ele vai depois sugerir essa criança dançando, por exemplo, as danças, o enredo, enfim, a performance, a coreografia do El Chan, uma banda de axé que, né, todo mundo conhece aí as músicas, Seguro Chan, Amarro Chan, Seguro Chan, 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 e tem outras, né, outras músicas, mas que são sugestivas, são ligadas a essa questão mais da sexualidade, independente do adulto ou da criança, e aí ele vai começar a indicar para você esses vídeos, ou a criança dançando funk, que são músicas também super sugestivas, ou a criança com posições sugestivas, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Né? Então, e esse cara e essa pessoa, geralmente, né, um cara, vai continuar curtindo, vai continuar vendo, vai continuar consumindo, e aí ele vai escalando, ou seja, ele vai escalando para aquilo que não importa se é imoral, não importa se ele está percebendo que o seu consumo é de algo que está fora de uma ética, né? Não importa se ele está percebendo que ali tem um potencial pedófilo, pederasta, e ele continua incentivando, né? Por quê? Qual é o modelo de negócio? É que você fique conectado, é que você tenha discurso de ódio, é que você sinta ali algum tipo de revolta e que em algum momento você vai consumir. Para você consumir na internet, naquela rede social, que é o modelo de negócio, você precisa estar conectado. Para você ficar conectado, ela tem que dar aquilo que o seu desejo deseja. Desculpa a redundância, mas é isso. Ela vai te infantilizar e vai dizer que você é o piloto daquela nave, que você tem um controle. Tudo aquilo que você deseja será ofertado. E aí você começa a ficar cada vez mais viciado, conectado, porque essa rede te dá tudo, e na experiência do mundo, na experiência com as pessoas reais, não digitais, quando você não estiver ali no cyberespaço, você vai ter dificuldade de se relacionar com as pessoas, porque elas não vão funcionar como funciona o algoritmo. Elas não vão estar totalmente dedicadas a atender a sua necessidade, o seu desejo. E aí você vai voltar, você vai se frustrar na relação social, na relação humana, e aí você volta para a internet. O seu refúgio vai ser a internet. Você percebe o que eu estou colocando sobre essa questão de infantilizar? Né? Vamos lá. Eu vou colocar aqui alguns elementos dentro dessa lógica, né, de enviesar, né, que está associada ao viés, que é também um outro conceito que eu não vou trabalhar muito aqui nesse vídeo, porque eu acho que vai sair um pouco do debate. Mas olha só, o que eu quis colocar, né, que esse enviesamento tendencioso de hipersexualização algorítmica, então eu coloco, né, que existe dentro do algoritmo, pelo que você percebe, você não precisa necessariamente conversar com o programador que treinou aquele algoritmo, que de alguma forma condicionou aquele algoritmo
programou aquele algoritmo, até porque o próprio algoritmo ele vai se autoprogramando de acordo aquilo que o usuário vai de alguma forma pesquisando, mas você vai percebendo que o viés, a tendência eu vou dar o que você quer, para que você permaneça conectado, mesmo que aquilo que você quer seja imoral. Então, a hipersexualização de criança tem a ver com um algoritmo que ele tende a hipersexualizar as crianças ou a te dar vídeos, dados, informações de crianças que são hipersexualizadas, porque é o que você quer. Então ele não está nem aí com a moralidade. E aí, nesse sentido, o próprio algoritmo ele está incentivando você, que tem esse tipo de consumo, de procura, ele está te incentivando, ajudando, colaborando a aguçar a sua intencionalidade pedófila, a pedofilia. Então, o próprio algoritmo ele é tendencioso a fomentar isso. Isso que eu estou falando, pessoal, é muito sério. É muito sério. Porque é dessa forma, é dessa maneira que você percebe como é que funciona a lógica algorítmica, né? Na sua raiz, na sua base. É só você frequentar, é só você consultar, é só você fazer como o Felca fez. Ele abriu uma conta nova, ele começou ali a fazer procuras e o próprio algoritmo já entendeu e foi exatamente nessa lógica que eu estou colocando aqui. Né? Então, é isso que vale. O que vale é o seu potencial de consumo, a sua permanência na conexão. Não importa se isso é moral ou imoral. E aí eu coloco que é moralidade ou ética versus monetização. Se a imoralidade monetiza, dane-se a moralidade. O algoritmo ele vai tender para imoralidade. Né? Essa lógica da liberdade de expressão irrestrita, ela é algo que é defendido por essas plataformas, pelos Estados Unidos, que é algo, né, particular da sua cultura, porque está na mesma lógica. A internet ser esse campo sem regras, né, sem limites, ele está fomentando também a imoralidade, porque se eu colocar regras e limites, eu vou controlar a imoralidade, colocando moralidade e valores, aí as pessoas vão se frustrar também na internet, elas vão perceber que tem critérios, e aí elas vão sair, ou elas não vão ficar tanto tempo conectadas. Então, se o preço para que elas fiquem conectadas é a imoralidade, para o modelo de negócio, para as big techs, está tudo bem. Né? Então, esse condicionamento ele é voltado ao consumo e também o consumo não está desligado de uma formatação ideológica. Lá no fundo, se para você consumir eu preciso desconstruir dentro de você aquilo que te impede de consumir, mesmo que seja um valor, eu vou fomentar o desvalor. Porque o meu interesse, o meu intuito é o consumo. Quando eu falo meu intuito é da plataforma. Né? Esse é o modelo. É o consumo, é vender. É ganhar dinheiro com as propagandas que monetizam as plataformas, ou é ganhar dinheiro, né, com algum produto que ela oferece, que também está ligado a alguma parceria com alguma empresa, né, alguma porcentagem no ganho, não importa. Mas você percebe que, assim, em última instância, o intuito é o consumo. E para consumir, se eu tiver que te mudar, te convencer, te condicionar ideologicamente a você acreditar que aquele produto vai satisfazer as suas necessidades, mesmo que seja uma coisa meio involuntária, inconsciente, mas ele vai com mensagem subliminar te conduzindo paulatinamente, silenciosamente, a querer desejar aquilo
que vai contra os seus valores, quando você vê, você já está desejando, você já experimentou e você curtiu, e aí aquilo vira um círculo vicioso, né? É um processo de uma retroalimentação desse mecanismo que vai sendo reproduzido, que vai te condicionando, e você vai se tornando aí uma massa de manobra, você vai sendo programado pelas redes sociais, né? Pelos algoritmos, né? E aí, para finalizar, eu gostaria de colocar o que entra dentro da ideia da distorção da imagem, que também os algoritmos, ele vai tentar, e aí entra também na ideia, que eu ia falar no outro vídeo, mas vou começar um pouco nesse vídeo, porque esse tema de falar do racismo algorítmico, ele é muito amplo, né? Mas dá para perceber nos filtros do Instagram qual que é a lógica? Traços finos. Quando você vai pegar os filtros, ele vai buscar uma pele clara. Ele vai, se a sua pele é escura, ele tende a esclarecer, né? Ele tende a clarear, melhor dizendo, a sua pele. Então, muitas vezes, uma pele mais rosada, que também está ligada a uma ideia de criança. Criança ali, geralmente tem uma pele mais rosinha, cabelo liso, pele lisa da ideia tanto de harmonia como também de jovialidade, né? A tendência à simetria. Olha só como tudo está, né? E tudo isso está associado a uma ideia de privilegiar um modelo ocidental, né, de estética. Por isso que você vê que tem ali um processo racista, colonial. Também, isso acaba fazendo com que muitas vezes a pessoa tenha essa distorção da imagem, esse problema de passar a se aceitar como ela é, porque ela já tirou tantas fotos com filtro, com todos esses elementos que eu falei, traços finos, pele clara e rosada, cabelo liso, pele lisa, que ela começa a se achar no filtro, ela começa a ser o filtro e não se aceitar mais como ela é. Ela tende a não se aceitar mais, sair e se ver sem maquiagem. A pessoa que tira muitas fotos com filtro, ela também tende a não conseguir mais tirar fotos sem filtro. E aí ela passa depois a não se aceitar mais sem a maquiagem do filtro. E aí ela fica condicionada. E aí a distorção da imagem é também um processo de infantilização, de condicionamento algorítmico, que vai fazendo você ficar nesse lugar. Então todas as vezes que você vai tirar foto, agora eu preciso tirar foto com o filtro do Instagram. Porque é o filtro do Instagram que me deixa bonito, que me deixa lindo. Que me faz ser melhor. Mesmo que lá no fundo eu não seja mais eu. Eu tenha me perdido de mim. Quem me roubou de mim? No livro do padre Fábio de Mello, né? Eu já fui roubado de mim, eu fui hackeado pelos algoritmos, pelas redes sociais. Eu já não me pertenço mais. E aí eu já não me aceito mais a minha imagem. Né? Então, as máscaras digitais faz com que eu não aceite mais a minha forma de ser sem máscara, que é o real. Mas o meu real eu não aceito mais, porque eu fui digitalizado pelas máscaras, pelo mecanismo de controle. Olha como isso é sério. Para finalizar, pessoal, existe um projeto de lei que fala um pouco sobre a regulação, regulamentação das IAs. Teve esse projeto que é o 2338, né, de 2023. Tem esse projeto que foi aprovado recentemente, que é a PL 2630, que fala sobre a questão de combater ali e responsabilizar
as redes sociais, principalmente no que diz respeito a aquilo que coloca em risco as crianças, né, que tem a ver também com a questão, né, do FELCA, mas esses projetos sociais ainda não toca, depois eu preciso inclusive estudar melhor esses projetos para falar com mais propriedade, mas eles não tocam no ponto nevrálgico, que é não só responsabilizar as plataformas, porque elas são as maiores responsáveis por dar não só espaço, mas condicionar e dar incentivo, impulsionar esses crimes. Mas é reprogramar as redes sociais, forçar a que elas tenham códigos abertos, para que a gente possa entender para onde esses modelos estão sendo levados, tanto dos algoritmos, como também das inteligências artificiais, dos modelos, né, dos processos de deep learning, machine learning, o que está sendo aprendido, como que a gente pode recondicionar, reconfigurar essas plataformas, esses algoritmos, essas programações para combater os vieses racistas, né, de embranquecimento, de uma visão colonial, de uma adultização, de uma infantilização, de um incentivo à hipersexualização infantil. Então, não se trata apenas de punir, de tirar de circulação, se trata de forçar essa internet, essas tecnologias, a se reprogramar, a se reestruturar sob pena de punição séria, de responsabilização séria. Porque enquanto isso não acontecer, essas pessoas, Elon Musk, Jeff Bezos, né, Mark Zuckerberg, eles vão se tornar e continuar sendo os donos do mundo. Aqueles que ditam as regras. Impunes. Né? Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Tá? Então, eu acho que o vídeo de hoje traz questões sérias e eu imagino que vocês não viram, né, não tiveram a oportunidade de assistir alguém falando desses elementos da forma que eu coloquei, que eu coloco, tá? Então, isso está associado à minha pesquisa, ao que eu estudei, ao que eu desenvolvi, mas eu não estou falando que eu sou pioneiro nessa área, né? Eu sou um exclusivo. Tem muita gente boa falando sobre isso. Eu trouxe aqui alguns exemplos. O Miguel Nicoleles também é um neurocientista muito importante brasileiro que sempre traz algumas denúncias e críticas à questão das redes sociais, à questão da internet, à questão da inteligência artificial, principalmente. Sérgio Amadeu, como eu citei aqui. Então, é isso o que eu gostaria de falar. Provavelmente, em outras oportunidades, eu voltarei a trazer análises sobre esse assunto. Eu quis aqui hoje iniciar esse bate-papo. Uma das coisas que eu vou falar sobre o racismo algoritmo em outras oportunidades, sobre a questão dos vieses também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse quadro, o perigo das redes sociais, que isso te ajude a repensar algumas questões. Como eu falei, as crianças são mais afetadas, porque elas já são paulatinamente, desde criança, no seu processo de crescimento, condicionadas a permanecer infantilizadas, mas não significa que os adultos não são atingidos também. Então a gente precisa tomar cuidado com as redes sociais, a gente precisa tomar cuidado com a internet. Parece que tecnologia é boa, ela é neutra, ela é imparcial, ela não é nociva, ela é inofensiva e não é verdade. Aqui eu trouxe alguns elementos bem colocados para você entender que o buraco é mais embaixo. É isso, ficamos por aqui. Horus em foco, o sol da origem infinita.